Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu vou falar de um assunto que algumas pessoas costumam dizer que é besteira ou que é brincadeira de criança, que é exagero. Mas o problema é bem real e ele pode trazer consequências gravíssimas que podem inclusive durar a vida inteira, que é o famoso bullying. No vídeo de hoje você vai conferir as principais causas e consequências do bullying, sinais que podem indicar que uma criança está sendo vítima de bullying, o que fazer se o seu filho for essa vítima, como ajudar crianças a lidarem com essa situação e o que fazer se o seu filho praticar bullying com outras crianças. Se você quiser saber mais, eu tô deixando um link aqui embaixo sobre conteúdos infantis para falar sobre bullying. Se você tá gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook do Carol Psi Mãe. O bullying pode transformar o simples processo, o simples ato de brincar no recreio ou até mesmo ir para a escola num verdadeiro pesadelo para certas crianças. O bullying pode deixar cicatrizes emocionais profundas e em situações mais extremas pode envolver ameaças violentas e também causar danos físicos. Mas isso não é tudo. Crianças vítimas de bullying podem também lutar com a autoestima quando adultas, ter dificuldades em formar e manter relacionamentos e evitar contatos sociais, assim como também apresentar dificuldades em confiar nos outros, o que também vai poder influenciar não só nos relacionamentos pessoais, como também nos profissionais. E sabe qual que é a pior parte disso tudo? É que muitas crianças sofrem bullying e tendem a esconder esse fato ao máximo. O bullying não é uma novidade para ninguém, mas muitos pais ainda não sabem identificar os sinais e muito menos sabem como lidar com essa situação. E se você acha que você faz parte desse grupo, ou se você sabe que faz parte desse grupo, continua comigo que eu vou esclarecer as principais dúvidas. E se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psi Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Você sabia que o bullying entre crianças já foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública? É verdade. Já faz um bom tempo que essa questão é vista pelas autoridades como um risco à saúde. Há fatores sociais e também educacionais. Atualmente, existem muitos estudos e evidências sólidas que comprovam que sofrer bullying durante a infância e adolescência possui ligação com problemas de saúde mental na fase adulta, incluindo o desenvolvimento de ansiedade, de depressão e até mesmo suicídio. E tudo bem, eu admito que não é um assunto fácil, que alguns fatos podem inclusive acabar chocando, mas se a gente quer que as pessoas realmente comecem a olhar para o bullying com a seriedade que ele merece, a gente tem que priorizar a verdade sobre as consequências que ele pode trazer para as nossas crianças. E é justamente por essa razão que o bullying tem estado em pauta quando o assunto é saúde pública global. Bom, dito isso, também é importante que você saiba que embora o bullying tradicional tenha sido reconhecido e falado por muitas décadas, não é o único praticado atualmente. Para falar a verdade, os especialistas classificam o bullying de 3 maneiras. Tem a vítima, tem o agressor e tem o agressor-vítima, que é aquele que pratica, mas que ao mesmo tempo também é vítima. Então, para ajudar os pais a entenderem como lidar com essa situação, o primeiro passo é saber que o bullying, o que é realmente o bullying. Quem nunca foi provocado pelo irmão ou por um amiguinho, não é verdade? Sempre tem aquela provocaçãozinha durante uma brincadeira ou outra, mas algumas vezes são mútuas, são engraçadas e nada prejudiciais, mas quando essa provocação deixa de ser benéfica e se torna cruel, dolorosa e constante, quer dizer que a linha foi cruzada e que o que está acontecendo não é mais uma provocação, e sim é o famoso bullying. Ele pode ser caracterizado como uma espécie de tormento verbal e psicológico que pode envolver xingamento, zombaria, extorsão de dinheiro, ameaça e até agressão física. A gente também não pode esquecer que nem toda intimidação acontece de forma direta. Algumas crianças muitas vezes podem usar a intimidação espalhando rumores ou as famosas fofocas. E com o avanço da internet, as mídias sociais têm sido um meio constante de prática de bullying, que é o famoso cyberbullying, que pode incluir envio de mensagens maldosas, postagens sobre determinada pessoa nas redes e até mesmo divulgação de fotos ou vídeos com o objetivo de constranger a criança. E você sabe por que o bullying entre crianças geralmente ocorre? Segundo um monte de pesquisas na área, um dos maiores influenciadores dessa situação são as diferenças. Geralmente, as vítimas dos ataques são crianças
crianças que de alguma forma são vistas como alguém diferente das outras, que pode ser por conta de um cabelo, um sotaque ou alguma outra característica física que agrade ou que desagrade a maioria das pessoas. Em outros casos, as crianças intimidam outras porque é assim que elas são tratadas. Em outros casos, as crianças intimidam outras crianças porque é assim que elas são tratadas. E isso as leva a acreditar que aquele comportamento é normal, que é isso que elas estão vendo no dia a dia. Pessoas sendo evitadas ou ridicularizadas por aparência, quando isso acontece dentro de casa. É por isso que eu sempre digo que a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar as diferenças para evitar que situações como essas ocorram. Infelizmente, como eu disse lá no comecinho, tem muita criança que não costuma contar o que está sofrendo para os pais. Então, como que a gente vai descobrir que elas estão sofrendo ou que elas estão praticando o bullying? De acordo com as pesquisas, apenas 20% dos incidentes de bullying na escola são relatados e a confiança não é o único fator responsável. As crianças contam, elas também não contam porque elas se sentem desamparadas, elas têm medo de serem vistas como dedo duro, ou temem que a situação fique ainda pior se elas contarem. Além disso, a gente não pode esquecer que o bullying pode ser uma experiência humilhante. As crianças podem não querer que os adultos saibam o que está sendo dito sobre elas, e elas podem inclusive ter medo que os pais as julguem ou as punam porque acham que elas têm culpa de estarem sofrendo bullying. É por isso que a gente precisa ficar sempre muito atento. Existem muitos sinais de alerta que podem indicar que uma criança é afetada pelo bullying, que ela está sendo intimidada ou que ela está intimidando outras crianças. O primeiro passo para identificar e perceber mudanças. Se você percebe que o seu filho está se sentindo mais retraído, isolado ou outras emoções que não são comuns, é um ponto de alerta. Ele também pode apresentar uma ansiedade anormal quando chega o momento de ir para a escola. Inclusive pode começar a dizer que está se sentindo mal para poder faltar. Demonstra dificuldade para dormir, tem uma oscilação nas notas, perda de interesse nos trabalhos escolares e, claro, não dá para deixar de lado lesões no corpo ou objetos pessoais perdidos sem explicação. Quando a gente está lidando com prática de bullying, a gente pode observar crianças fazendo piadas ou espalhando histórias desagradáveis sobre outras. E isso geralmente vai fazendo com que as crianças fiquem frustradas caso não consigam o que querem e apresentam dificuldade de demonstrar empatia, agem com dominância e valentia durante brincadeiras e também tendem a culpar outras pessoas por suas ações. Além disso, esses sinais eles podem se estender para as companhias do seu filho. Se os amigos dele parecem agressivos, o seu filho também pode estar envolvido na prática do bullying, ou ele pode estar praticando para se encaixar, pertencer a determinado grupo. Eu já falei isso várias vezes para vocês, que é uma das principais características das crianças que vão crescendo, é participar do grupo. Como você pode ver, são sinais bem diferentes nos dois casos. Então, como que a gente tem que agir? Em primeiro lugar, ouça seu filho. Quando ele quiser te contar o que está acontecendo na escola, em qualquer outro lugar, por mais que doa a gente ouvir, a gente precisa ficar aberto e ser capaz de ouvir mesmo. Tem que ser empático e continuar ouvindo. Quando você reage com muita força ao que seu filho está dizendo, ele pode parar de falar, porque tem medo de te aborrecer, claro. Se seu filho está sendo intimidado, ele é a vítima. Não coloque a responsabilidade pelo bullying dele. Nunca tente encontrar uma razão para isso ou dizer que é uma brincadeira. Se a criança está se sentindo machucada de qualquer forma, nada é uma brincadeira. Eu sei que é difícil a gente ouvir que o seu filho está sendo intimidado, como eu também sei que o primeiro instinto é parar aquela dor que ele está sentindo, mas a gente precisa ter calma, pensar que retalhar não vai ajudar o seu filho a resolver o problema. Em vez disso, a gente tem que respirar fundo, pensar no que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho a lidar com o que ele está enfrentando nesse momento. Um primeiro passo importantíssimo nessa tarefa é contatar a história. Todas as escolas devem ter uma política anti-bullying e oferecer orientação sobre suas obrigações e o apoio que podem oferecer. Antes de se aproximar da escola, liste todos os fatos que você conseguiu entender com seu filho, como eles aconteceram, quem são os envolvidos, quando ocorreram, se existem testemunhas e com que frequência isso acontece. A escola sempre tem uma variedade de opção para lidar com o bullying, indo desde aviso até ver os pais do agressor, até o afastamento de alunos da instituição por um tempo. Então, naturalmente, a parte mais importante de todo esse processo é o seu apoio incondicional. Ele é o que seu filho precisa e vai buscar. Já quando a gente está lidando com a situação contrária,
disciplinária, a gente também tem que manter a calma. Não tenta solucionar o problema com raiva, porque você vai passar uma visão distorcida para o seu filho. Você tem que ajudar o seu filho a entender como esse comportamento afeta os outros, como ele estaria sendo afetado se ele fosse a vítima. Tem que usar aquelas perguntas-chave. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Ou como você acha que isso faz a outra pessoa se sentir? Ele também pode precisar de ajuda para desenvolver formas de se relacionar positivamente com outras crianças. E a gente precisa levar em conta que, por vezes, o comportamento socialmente controlador acontece porque as crianças se sentem irritadas e frustradas. Por isso que a gente precisa investigar de onde estão vindo esses sentimentos. E uma boa maneira de iniciar esse processo é perguntar para o seu filho como que ele está vendo essa situação. E por último, quando ele for questionado, muitas crianças elas vão utilizar a frase básica: a gente estava só brincando, ou encontrar uma justificativa para a ação. Então aqui a gente tem que enfatizar que brincadeira não machuca, ensinar o seu filho sobre diferenças e o quanto é importante entender e respeitar as particularidades de cada pessoa, porque cada uma é especial e diferente à sua maneira. E não esqueça, prevenir o bullying significa ensinar as crianças a se darem bem com as outras pessoas, mostrarem empatia, cuidado e respeito. E a melhor maneira de fazer isso é ser um modelo para o seu filho, como sempre. Garantir que ele sempre te veja tratando outras pessoas com respeito e gentileza. Se você deseja que seu filho aprenda a resolver conflitos sem bullying, ele precisa ver você gerenciando seus próprios conflitos de maneira construtiva e positiva. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para vocês, para sua família e, o mais importante, para os seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais, não só sobre esse tema, mas como sobre outros, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Até breve!